Agradecer pela presença da pastora Carla. Pastora Carla é uma amiga, tem nos ajudado muito nessa empreitada. Nós agradecemos, pastora Carla, pela presença, né? Que Deus a use em nome de Jesus Cristo. Obrigada, eu fico feliz por poder colaborar. Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer novamente pastor Paulo, pastor Elisama, pastor Paulo Machado, olha que bacana. Eu fiquei muito feliz quando eu soube da ordenação do Paulo, porque eu acho que é de Deus. Amém? Simone, aquela família ali que eu já conheci, que está no meu coração, e a cada um de vocês. Eu agradeço a Deus por estar aqui apresentando meus 2 livros. Eu estou meio rouca, né? Porque esses 2 últimos meses eu tenho uma missão, foi uma missão muito forte. Eu estou encerrando hoje, engraçado, né? Aqui na igreja de vocês. Fiquei 2 meses praticamente só viajando e falando em várias igrejas, apresentando esse livro que Deus me deu, um sonho que se realizou. Fiquei fora todo domingo. Hoje é que eu apareci na minha igreja, vou pegar a Clarinha, que é lá da nossa igreja, que me ajuda com a comunicação, com a mídia. E é uma gracinha, líder lá dos jovens, dos adolescentes, pastor Edmundo, Euceli, que é da minha igreja, e vieram me acompanhando, estão sempre me acompanhando. Ontem à noite estava comigo numa igreja, hoje de manhã que eu fui sozinha, me abandonaram. Aí eu fui sozinha, mas também foi uma bênção. E eu louvo a Deus pela igreja Chamar aqui de Pendotiba. Louvo a Deus pela vida desses pastores. Eu tenho muito carinho. É um amor do Espírito, né? Algo assim que você vê todo dia? Não vejo não. Mas eu sinto que é aquilo que é de Deus. Da mesma forma, o Paulo Machado, a Simone, os pastores, né, Paulo? Eu tenho muito carinho por esse povo. Eu vejo muito Deus aqui nesse lugar. Eu vejo muito Deus na vida. Eu fico sentindo a presença de Deus. Porque você está no melhor lugar que você deveria estar. Você não veio aqui à toa. Você veio porque o Senhor Jesus está neste lugar. E aonde o Senhor está, alguma coisa sempre acontece. Então fica ligado naquilo que Deus tem para falar contigo. Eu acho que a maioria aqui já me conhece, né? Algumas pessoas já me conhecem aqui da igreja, né? Algumas pessoas aí, tem algumas pessoas. Eu sou pastora, mas também sou missionária há muito mais tempo. Sou pastora há uns 17 anos mais ou menos, e há uns 23 eu trabalho na área da sexualidade. Vou falar identidade primeiro. Identidade, sexualidade cristã. E a graça de Deus, porque eu sempre falo que sem a graça de Deus, nada funciona, querido. Se Deus e a graça dele não estiver sobre nós, sobre mim, sobre vocês, tudo é em vão. Tudo isso é apenas falação, não é a presença de Deus. Então a presença de Deus, ela faz toda a diferença. E até esses 23 anos que Deus tem me dado a graça de estar aí ministrando sobre esses assuntos. Aí me tornei no meio do caminho pastora também. Precisei assumir o ministério pastoral junto lá com outros pastores na nossa igreja. Mas Deus, eu falei, agora Deus, você me deixou descansando. Eu falei, não, ele não falou não. Ele falou, agora que o negócio esquentou. E aí eu falei, meu Deus, estou ficando mais velha, né? Mas disseram que quanto mais velho o vinho, mais gostoso ele é, né? Ou ninguém riu, ninguém gostou? Eu não bebo, tá, gente? Eu não bebo. E eu acho também que vocês não beberam, por isso vocês não entenderam, né? Mas diz aí alguns que bebem, que tem esse trem aí, de quanto mais antigo o vinho é, mais caro e mais saboroso ele se torna. Então há esperança para você que é mais velho. Fala uma pessoa que está ao teu lado, esperança para você. A esperança para nós, né? E glória a Deus por isso. Porque para Deus não tem nada, não tem idade. Para Deus o que Ele quer é um coração disposto, disponível e pronto para poder fazer aquilo que Ele está falando. Tremendo, né, isso? Mas os jovens têm força, têm fé. É ou não é? Poxa, eu fiquei tão feliz aqui quando eu vi essa galera. Você não ficou, Clarinha? Falei assim, nosso sonho, né? Essa galera madura aí, jovens, querendo servir ao Senhor, como disse o pastor Paulo, em oração, num tempo difícil. Eu pego as coisas, estou ligada, sabe? E aí, num tempo difícil, mas se Deus chamou, vocês têm fé, a força, e vocês vencem o maligno por causa disso. Glória a Deus. Então aqui é maravilhoso, nós estamos juntos. Eu queria falar com vocês nessa noite sobre 2 livros que Deus me deu.
mais ou menos, tem uns 4 meses que eu estava aí em volta desse livro, para produzir esse livro, e Deus, Ele fez assim, estalou os dedos. Porém, Ele levou 4 meses para acontecer, levou 4 meses para vir à luz, mas ele já era uma promessa antiga. Era algo que Deus havia falado mais ou menos há quase 20 anos, pessoal. Aí você fala, então é um livraço. Não é não, um livrinho. Ele é fininho. Então fala para a pessoa que está ao teu lado, mesmo você... Pode falar, irmão, pode abrir os lábios, que isso é exercício para o pulmão. Vamos lá. Mesmo você que não gosta muito de ler, você vai conseguir ler. 3 dias no banheiro, fazendo o número 2, leva ele. Resolve logo o problema. Porque antigamente, eu não sei se vocês conhecem, tinha um pessoal, né, que lia em jornal, revista, em banheiro. Mas o que eu quero dizer é que nada pode impedir você de ler. E esse livro aqui, ele é muito interessante. Ele é resposta de ministrações. Eu fiz parte do Êxodos Brasil. O Êxodos Brasil é um ministério que trabalhou, que na verdade não tem mais no Brasil, mas não foi por causa de problema nenhum, de queda, mas foi por acharmos que era necessário fechar naquele tempo. Mas durante 17 anos, mais ou menos, Êxodos Brasil, ele esteve aqui no Brasil. O Êxodos Brasil fazia parte de uma filial que nasceu nos Estados Unidos há 60 anos atrás, mais ou menos. E depois foi para o Canadá. E o Êxodos Brasil era como se fosse essa filial. A gente dava o nome de região. Era uma região no Brasil. Eu fiz parte dessa diretoria há 17 anos e fiquei por 17 anos lá. Por isso que Deus me deu essa missão de ministrar nas igrejas sobre identidade, sexualidade cristã e família. Por quê? Porque foi entendido há 60, 70 anos atrás, eu acho até pouco, eu acho que já deveriam ter pensado nisso, de falar sobre uma sexualidade saudável dentro da igreja. Não só para quem vive e quem é cristão, mas para aprender a ter conhecimento. Eséias 4:6 diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento, ele morre. E nós precisamos de conhecimento de tudo. Por quê? Porque Deus é um Deus de redenção sexual também. Isso aí, amém, gente? Porque eu creio no Deus que nos leva para o céu. A partir do dia que você ouve a palavra, como diz em Romanos 10:17, você ouve a palavra foi dada, você ouviu, você entregou a palavra, você aceitou ela no teu coração, entregou a tua vida para Jesus Cristo e vai para o céu, amém? Redenção, salvação, glórias a Deus. Mas Deus não só quer te levar para o céu diretamente, Ele também quer que enquanto aqui nessa terra, você possa caminhar sendo leve, curado, abençoado, que em nome disso se dá também uma redenção na sua área da sexualidade. E falar de sexualidade, preste atenção, falar de sexualidade não é falar de sexo. Sexo é uma parte da sexualidade. Falar de sexualidade é falar de emoções, falar de relacionamentos entre você e Deus, entre eu e você, você e uma pessoa, entre você em tudo que convive contigo. Falar de sexualidade é falar de afetividade, é aquilo que passa dentro do teu interior. Falar de sexualidade é falar de Deus, porque Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa não só com a tua área íntima sexual, como também Ele se preocupa com a redenção daquilo que houve na tua vida. Nós vivemos num tempo que eu concordo muito com o que o pastor Paulo falou com ele, porque ele falou algo verdadeiro. Nós estamos num mundo difícil, sim, nós nos convertemos, a gente ou vem para a igreja, somos convidados a estar na igreja, é verdade? Viemos para cá, mas às vezes a gente chega aqui como? Com uma mochila carregada. Me presta uma mochila aqui, pastor Edmundo. Tá pesada não, né? Tô cansado de carregar peso. Olha, carregar livro não é mole não, meu pai, Jesus, eu preciso de arrumar alguém para carregar meus livros. Então, vamos lá. Pensa agora comigo, eu não vou colocar nas minhas costas, mas isso aqui é uma mochila, amém?
Quando a gente entra para a igreja, a gente entra com uma mochila cheia de pedras pesadas. Pedras de dor, pedras de sofrimento, pedras de rejeição, pedras de abuso que nós sofremos sexualmente, pedras de abuso verbal que nós tivemos na nossa vida. E é aqui que nós temos que estar mesmo. É aqui na casa de Deus, porque a casa de Deus, ela precisa ser um porto seguro. Ela precisa ser o lugar onde o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. Mas ele precisa remover as coisas. E Deus quer remover as coisas. Senão a gente passa a vida inteira na certeza que vamos para o céu. Na certeza que vamos morar com o Senhor Jesus no céu após a nossa morte. Ou Ele voltar nesse instante. Mas a gente continua anos, 1 ano, 2 anos, 5 anos, carregando peso. Carregando peso. Essa não está pesada, mas eu já carreguei peso hoje para carregar livro. Foi difícil carregar peso. Carregar peso é muito ruim. É isso que eu quero dizer para você. Às vezes a gente passa anos guardando uma dor. Mas eu não quero falar de todas, eu quero falar de 2. No primeira instância, eu quero falar de uma pedra que pesa muito dentro do nosso coração. Que é aquilo que fizeram conosco, com algumas pessoas. Não são todos, mas de forma geral existe uma pesquisa. Eu quero falar sobre a ferida do abuso e o bálsamo do céu. É o primeiro livro que Deus me deu. Deus me deu esse livro. E eu falei, Deus, por que esse livro? Porque é um dos maiores convites que eu tenho para falar disso. Dentro de igreja, dentro de congressos, dentro de ministrações. Aonde eu vou, eles pedem isso. E o outro que eu escrevi também. Por quê? Porque a igreja, ela precisa ser curada. Você não está aqui só para receber a redenção e ir para o céu, mas Deus quer redimir o teu corpo, retirar de você um peso que foi colocado a partir de algo que fizeram contigo, e você não tem culpa, porque uma das coisas que o inimigo ama fazer é gerar culpa naquele que sofreu algum tipo de abuso sexual. É horrível. Eu sofri nesse livro. Eu falo desse livro eu falo de um abuso que eu sofri na infância. Um abuso que realmente deturpou a minha vida. Sabe, o abuso sexual que eu tive não foi um abuso de penetração, coisas mais profundas, não. Teve, mas não dessa forma, como alguns já sofreram muito pior do que eu. Mas era de toques erotizados. Um funcionário do meu pai, ele trabalhava na empresa do meu pai, e quando eu chegava ele me levava para o banheiro, ninguém vê nada, mas hoje vê, aleluia, porque está se falando sobre isso. Nós estamos no mês de maio laranja. E o que significa isso? É o mês onde eu e você e todos do mundo, do Brasil, deveriam estar orando, vigilante, aprendendo, que é o mês laranja, é o mês contra a violência, o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Você sabia disso? É isso que está acontecendo, e eu louvei a Deus por estar dentro do mês laranja, falando dentro da família. Porque Deus quer trazer informação, instrução e unção para você. Unção. Porque a igreja, ela precisa reagir a essas coisas. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Igreja é reativa. Se você é igreja, então tem reação dentro de você. E você precisa usar essa energia. Porque essa energia vem do poder do Espírito Santo. Você precisa usar para o bem. Para fora. Igreja para fora. Igreja para fora. Igreja para eu sair daqui lá para fora e resgatar. E se está aqui dentro, Deus quer resgatar você, curar você de tudo aquilo que você sofreu, para que você, a partir da consolação que recebeu de Jesus, você console também. Timóteo fala isso. A gente precisa desse movimento dentro de nós, como rios de água viva. E isso não pode acabar, e não vai acabar, para a glória de Deus. E esse livro sobre o abuso, a ferida do abuso, o bálsamo do céu, eu falo que o que está acontecendo? 64% de pessoas que são abusadas sexualmente são conhecidos dentro da casa, da família.
dentro da família. 64% dos casos de abuso infantil foram feitos dentro de uma casa, de uma família. Que loucura! Eu fui para Quito, no Equador, tem uns 20 anos atrás, mais ou menos. Fui lá para uma conferência do Êxodo Internacional. Chegando lá, depois da conferência de 4 dias, eu fiquei com 2 missionárias e uma psicóloga até muito conhecida, Elisli Carvalho. Fiquei na casa dela. E nós estávamos lá conversando. Aquelas meninas me levaram para conhecer a cidade que elas evangelizavam, a igreja que elas apoiavam, faziam coisas lá, atuando de forma social. E ela falou: Carla, aqui tem um problema. Aqui tem uma cultura muito ruim, uma cultura do abuso. Eu falei: que é isso? 20 anos atrás a gente já falava disso. Cultura do abuso. A gente quer pregar Jesus Cristo e a gente quer revelar Deus Pai. Deus, Ele é Pai. Amém? Mas a dificuldade lá era por quê? Porque 90% daquele bairro, daquela parte lá de Quito, no Equador, elas eram totalmente abusadas, as meninas, pelos pais. Pai dizia que eles precisavam ter o corpo da filha, em primeiro lugar, criança, para dizer o seguinte: inaugurou, te preparei para o teu marido, para os teus homens. Loucura! Então elas apresentarem pai, Deus como pai, eles queriam, não conseguiam associar bem. Então elas estavam com uma barreira cultural terrível. Mas o que eu quero dizer é que eu pensei, se eu vi isso há 20 anos atrás, e descobri que no Brasil não está diferente. Foi uma decepção, porque até aquele tempo eu não tocava muito nesse tema, não falava muito, mas a partir desse ministério que eu fiz parte, que Deus me colocou lá, eu comecei a ver coisa, a tratar, e tudo dentro das igrejas. E aí, a partir disso, o que eu falei? Eu falei: Senhor, eu vou trabalhar nos assuntos sobre isso. Então, nossos congressos gerais, normalmente pelo Brasil, até fora, o que a gente fazia? A gente falava desses assuntos, e eram os que mais enchia, pastor. Mas enchia de pessoas caladas, porque o abuso, ele silencia a voz de uma pessoa. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 diz: e façamos, disse o Senhor, disse Deus. Se você puder botar aí, Gênesis 1, 26 ou 27... Também disse Deus, 26. Também disse Deus. Então Deus o quê? Fala. Deus é um Deus de quê? De comunicação. É um Deus de verbalizar. É um Deus de botar para fora. É um Deus que falou: haja luz. E houve. Amém? Mas, se uma das características de Deus, uma delas é falar, se uma das características de Deus é se comunicar, gente, você imagina quais são as nossas? Também é comunicar, falar. Porque se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, nós somos como ele e deveríamos ser. Porém, o que paralisa um ser humano? O abuso. O abuso silencia. Não permite que ele também o quê? Verbalize, se comunique, peça ajuda. Por quê? Porque é um medo, é uma vergonha. Mas Deus, ele veio, sabe para quê? Para desfazer das obras das trevas. Deus, ele veio para trazer bálsamo para a tua vida. Deus veio para me curar dessa dor que eu já sofri no passado, que desvirtuou minha mente. Uma criança sofrendo abuso e ainda sendo levada a ver revistas pornográficas. O que isso significa? Que a mente deturpa. Você entra na pré-adolescência como? Desejando tudo que é ruim, tudo que é errado. Vocês não sabem o que é certo e errado, até porque eu não nasci do berço evangélico. Então, o que eu quero dizer? Muitos de nós viemos de fora, não viemos de um berço evangélico, não viemos de uma instrução, até porque tem pouco tempo. Eu estudei psicologia, a psicologia tem 100 anos mais ou menos, tem pouco tempo de informação. Então tem pouco tempo de coisas que nós sabemos a partir de nós, para nós, do nosso próprio comportamento. E a gente pouco também fala dentro da igreja. Por isso que eu louvo a Deus pela igreja chamada de Pendotiba, pelo pastor Paulo Machado, que está sempre ligado em trazer assuntos importantes para você e para mim.
Louvado seja Deus por isso, amém? Porque é a partir da informação, a partir da palavra, é que nós começamos a entender que Deus nos ama e que a gente não tem culpa disso. Eu passei muito tempo achando que a culpa dele fazer aquilo era minha. A gente passa. Eu vejo adultos hoje, a partir de muitos anos que eu fui conselheira na área cristã, na área da sexualidade cristã, eu vi muito isso. Eu era culpada, fui eu, porque se eu não andasse desse jeito, por que eu não consegui impedir, por que eu não parei? Criança não tem esse poder, irmãos. Criança não é adulto o suficiente. Mesmo adulto, quando a gente sofre um abalo desse, de um abuso, de uma violência, às vezes a gente não sabe nem o que fazer, paralisa. Imagina uma criança. Ela não teria condições, nem o menino e nem a menina. Mas esse é um assunto mais longo, que a gente não vai falar agora. Mas eu quero dizer, aonde na Bíblia fala isso? 2 Samuel fala da filha de Davi. A filha de Davi, chamada Tamar, ela sofreu abuso. Lembra que eu falei que 64, mais ou menos, acontece dentro de casa? Isso é estatística, não é minha não foi eu que criei isso não. Isso é uma ONG secular, né? Não é ONG de igreja evangélica não. Isso é de forma geral na terra. Mas o que eu quero dizer, 64 no Brasil. Há 4.000 anos atrás, gente, queridos, existiu esse fato na casa do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que não falar daquilo que está na Bíblia? Por que não tocar? Porque quando nós somos tocados, nós somos curados. Quanto mais silêncio numa alma, são as pedras que continuam pesando nas nossas costas como mochilas pesadas. A igreja ela precisa ser um porto seguro para você poder contar com homens e mulheres aqui que vão te ouvir e não vão te discriminar, não vão te maltratar, não vão te acusar de nada, porque o inimigo, isso também é uma obra do inimigo, isso é espiritual. O inimigo, se puder, destrói as crianças, porque destrói uma geração. Crianças, geracionalmente falando, abusadas, elas paralisam. Elas crescem, adolescentes, com problemas, com pedras das costas carregando. Quem está entendendo? Talvez alguém aqui possa ter sofrido. Eu quero dizer para você, a esperança. Porque Deus veio para isso. E se Ele colocou na Bíblia a história de Tamar, que foi abusada sexualmente pelo irmão chamado Aminon, é porque Deus queria que nós soubéssemos disso. Queria que a igreja reagisse, que a igreja se levantasse. Pastor, eu não tenho chamado para isso. Eu entendo, mas para amar você tem. Para amar você tem. Por quê? Porque a primeira instância, a primeira coisa que Jesus fez por mim e por você foi nos amar, foi nos querer, nos desejar, mesmo nós sendo carne de pescoço, levados, incapazes de amá-lo, até inimigos dele. Mas o Senhor nunca desistiu de nós. Deus sempre nos amou, sempre lutou por nós. E se está na Bíblia, é para a gente falar. Tem coisas que nós não podemos, tem traumas, tem dores, tem situações que às vezes é extremamente inevitável. O que passou por mim é inevitável. O que passou por algumas pessoas foi inevitável, você não teve culpa. São inevitáveis, mas uma coisa eu tenho aprendido com Deus nesse decorrer de anos, que significa o seguinte: permanecer no sofrimento, eu tomo decisão de não querer mais. A gente pode muitas vezes viver debaixo de um sofrimento, de uma ansiedade sobre algo. Muitas depressões, elas estão, por quê? Não são química, mas são depressões de uma alma ferida. Uma alma que nunca pediu ajuda. Uma alma que nunca teve coragem. Uma alma que teve medo de falar. Por quê? Porque o primeiro atributo de Deus que eu posso dizer, não atributo, uma primeira característica de Deus é se comunicar, verbalizar, falar. E se nós somos a semelhança dele, também é isso.
Então isso que aconteceu contigo, aconteceu com muitas pessoas, tem paralisado a voz, tem calado a voz. Mas Deus te chamou para ser uma voz profética nesse tempo. Deus te chamou que através daquela vergonha, daquela situação, o nome dele seja glorificado na tua vida. Às vezes eu me pergunto, eu falo assim, meu Deus, cara de pau que eu tenho de falar tanta coisa de mim. Hoje mesmo estava no carro e eu falo, meu Deus, como eu sou cara de pau, como eu custo a falar de mim. Custo, eu levei anos para dar meus testemunhos. Eu falava dos assuntos e o povo falava, e o testemunho? Não saía de jeito nenhum, de vergonha. E aí um dia falou, Deus falou comigo, você tem testemunho, você tem vergonha de quê? De ser testemunho do que eu fiz na tua vida? Tem muitos que precisam ouvir para serem livres e acreditarem que podem ser. Nada que a gente faz, queridos, é para nós, é para Ele. É para que a glória de Deus se manifeste, para que a cura do Espírito venha sobre a tua vida. É interessante que decidir começar a sair da dor é muito importante. É engraçado que eu anotei algo que está aqui no capítulo não, tenho falado errado, nem é capítulo, página 81 do meu livro, sobre a ferida do abuso, o bálsamo do céu. Eu digo assim, as malas pesadas do passado. Tem gente hoje que até segue a vida após um abuso, mas é como se estivesse carregando malas velhas. Sabe aquelas malas do tempo dos nossos avós, que nem rodinha tinha, e normalmente eram marrons e grandes? Foi uma imagem assim que Deus me mostrou em uma visão, para indicar que muitas pessoas estão levando essas bagagens pesadas e antigas, coisas que já deveriam ter ficado para trás, já deveriam ter sido resolvidas. Deus não quer te levar só para o céu, Ele quer redimir toda a área do teu corpo, Ele quer redimir toda a área do teu ser, inclusive a sexualidade. E eu tive esse sonho, nessa visão, está errado no livro, o editor, eu acho que ele não copiou certo e ele botou visão, mas eu tive um sonho, e eu andava com umas malas muito pesadas, há muitos anos atrás, pesadas, aquelas malas antigas, quem teve aqui vovô, malas antigas sem rodinha, e eu sem rodinha, eu puxando uma de cada lado, pesada, e eu andando de um ponto para o outro, e eu via, quando eu chegava no meio, eu via como fosse uma figura de Satanás, um demônio desse tamanho, 10 vezes maior do que eu, rindo de mim. Aí eu falei, está repreendido em nome de Jesus. O diabo, ele quer que a gente fique carregando dor, sentindo pena de nós mesmos, sentindo raiva de alguém. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos, mas é preciso começar a trabalhar o amor, o perdão e a libertação na tua vida, o desejo, a decisão de não mais viver carregando algo que Deus falou, eu consigo arrancar junto com você isso, e ainda te colocar o meu jugo, que é leve e suave, que vai te equilibrar, que vai te mostrar se é para cá ou para lá, porque eu vou andar com você. O jugo do Senhor Jesus, Mateus capítulo 11, ele é leve, ele é suave. Jesus não falou, vou tirar o peso, ele vai tirar o peso ruim, mas vai colocar, sabe o quê? A substância, a combinação de algo que você vai sentir que existe em você, mas que anda com ele e você juntos. Não vai ser mais aquela coisa humana, aquela coisa que machucou. Esse livro eu também falo que Deus não te chamou mais para você viver para você, que você vive, você precisa viver para Ele. Não dá mais para viver na carne. Nesse mundo não dá para viver na carne. Como disse Gálatas 2:20, Paulo, eu já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o primeiro ponto. Quem está vivendo dentro de você? Quem está comandando para você viver? É a tua carne, é você ou é Cristo? Porque quando Cristo, você permite, sabe o que acontece? Você começa a viver pela fé no Filho de Deus. Hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus, e você precisa viver pela fé e não pelo que você sente, porque sentimento engana, passado engana.
Dor engana. Não estou dizendo que é um processo fácil, tá? Foi difícil para mim. Não foi fácil, mas completamente possível. E ainda mais, Deus te trata, te consola. Sabe para quê? Porque Deus te consola para te dar propósito na vida. Sabe por que você é consolado? Para você ter propósito. Você está sem propósito, é porque você ainda não foi consolado e não entendeu que a tua consolação não é para você ficar agora quieto e sair fora, não. É para a tua consolação, é para ser usada para consolar outras pessoas. É resolver as questões das pessoas, é ajudar as pessoas, amar a Deus acima de todas as coisas e te amar o outro como a nós mesmos. Qual é a falta de propósito, vazio existencial no ser humano? Porque está vivendo só para si. Quando você entender que o cristão vive para o outro, principalmente para Deus e para o outro, começa a surgir propósito. Você começa a acordar de manhã pensando em fazer algo por alguém. Você começa a acordar de manhã falando: eu não quero mais viver desse jeito, eu quero ser outra pessoa, eu quero viver de outra forma, porque eu nasci para a glória de Deus, Cristo vive em mim. Essa tem que ser a formação do cristão. Mas é um processo que também você tem que estar dentro desse lugar, desse porto seguro, que é a igreja, para poder se sentir confiante, seguro, preparado para começar a nadar altas ondas, deslizando nelas e voando como águia. Deus não te chamou para você ficar igual a galinha, piscando no chão. Sabe como é que fala aquilo? É pisca não, ciscando. Deus te chamou para os altos, para olhar para o alto. Não é para olhar para baixo. Olhar para baixo vai permanecer assim a vida inteira. Vai até para o céu se aceitou Jesus. Porém, está como? Ciscando, vida pesada, carregando peso. Esse é o primeiro livro, não dá mais tempo de eu falar. Se te mostrares fraco, fala para a pessoa que está ao teu lado, se te mostrares fraco, no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Mas se estiver espiritualmente forte, no dia da angústia, tua força vai ser grande. Tua força vai ser grande. Então é no Espírito, é em Deus que a gente alimenta a nosso espírito, a nossa força. E Deus se preocupa com você, por isso que foi escrito esse livro. A ferida do abuso e o bálsamo do céu. Amém? E eu quero te convencer, não quero nem te desafiar. Quero te convencer antes de sair daqui. Antes não, quando você sair, compra esse livro. Ele foi escrito. Aí você fala: a pastora quer ganhar dinheiro. Quer um pouco também, sabe por quê, irmão? Porque custou muito caro para fazer ele. Muito caro, coisa de 20 mil para cima. Não é fácil. Deus me deu tudo, mas falta um pouco ainda, tá? Então, senão seria hipocrisia, né, pastor Paulo? Falar: não, amém, aleluia, nada, tá? Tem que pagar também. Mas o que eu quero dizer é que esse livro foi feito para você. É para evangelizar. Você acredita que esse tema, a ferida do abuso e o bálsamo do céu, também foi para evangelizar? O que tem de pastores, amigos meus que leram e falam assim: puxa, pastora, é livro para eu dar para os outros. Porque eu falo de forma pastoral. Não é um livro técnico sobre abuso. Não é, tá? Fala para a pessoa que está ao teu lado. Não dá para resolver TCC de faculdade. Não dá. Você vai precisar ler e você vai ver que eu estou contando uma história, eu estou falando na primeira pessoa, estou falando de mim, eu conto o meu testemunho e também relato depoimentos de outro que vai abençoar a tua vida, vai abrir teu coração, vai te dar coragem. E ele é fininho, tem só 96 páginas. Isso aqui estou falando sério, você lê, quem gosta de ler, numa leitura acaba. Só que você vai ter vontade de ler de novo. É um livro muito abençoado. Porque falar disso, irmão, tem que ter muita unção. E muita coragem do Espírito Santo. E esse livro é resposta para um monte de gente. Então tem gente que você talvez compre e entregue para alguém. Dá de presente, leia. Porque vai fazer diferença na tua vida. Eu não duvido. Vou fazer até aquelas propagandas doidas. Que faz assim: se você não gastar, eu devolvo o dinheiro. Por favor, goste.
Ele custa 25 comprando os dois. Se comprar um é 30. Pode ser na maquininha. Eu estou falando logo porque dizem que eu esqueço. Eu estou falando logo porque eu esqueço. Estava de manhã numa igreja Nova Vida lá no São Gonçalo. E aí o pastor, você não esqueceu? Eu falei, esqueço de falar do livro, esqueço de falar para comprar. E graças a Deus que foi distribuído os livros na entrada. Então todo mundo pegou os livros. Então quem não quis devolveu e quem quis comprou e pagou e foi embora. Porque eu nem lembrava que tinham feito isso. Porque meu interesse é que as pessoas sejam abençoadas. Agora o segundo livro, pode passar, é um livro, a homoafetividade, quando meu filho faz escolhas. Quem conseguiu entender? Pode fazer amém devagar, vai. Vai que você consegue. São temas importantes, são temas falados. São temas, me perguntaram uma vez, Carla, por que você escreveu homoafetividade quando meu filho faz escolhas? Porque era a oficina. O que é oficina? Quando a gente fazia um congresso, eu faço congresso, tem as plenárias principais para todos e tinha as oficinas várias durante o dia. Vocês sabem, já deve ter feito aqui. Então, aí fazia uma oficina desse tema. Era o que mais enchia, não dava conta. 200 pessoas, 50 na outra. Aí o que a gente entendeu? Pai e mãe também são gente. Quem está entendendo? Porque todo mundo, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão publicando, estão assumindo a vida que querem. Amém? Agora preste atenção. Homoafetividade. Existem 3 grupos. Estou acelerando, tá? Porque acabou 8 horas, né, o culto? 8h10, né? Não fala assim não, porque piora. 3 grupos existem dentro da igreja. Pode entrar aqui dentro. Primeiro grupo, vão entrar pessoas que estão vivenciando a homoafetividade. Quem está entendendo? Aquelas pessoas que estão afim, estão bem, estão com problema, estão felizes, estou afim. E vai entrar. O lugar dela é aqui dentro, amém? Porque é aqui que ela vai ouvir o quê? O evangelho. É o evangelho que liberta. Não tem o vidrinho azul para os gays e nem o vidrinho rosa para as lésbicas. Não tem. O evangelho é o mesmo. A pregação é a mesma. Primeiro, entra aquelas pessoas para cá. Elas precisam vivenciar. Precisa entrar. Cada um vivencia o que quer. O primeiro grupo. Mas existe um segundo grupo. Qual é o segundo grupo? Imagina, são aquelas pessoas que estão na homoafetividade, mas estão em crise, não querem querem ter família hétero, querem viver com uma família, ter filhos, querem ser felizes. Essas pessoas vão nos procurar e vão pedir ajuda. E vão falar, e ela precisa receber, a igreja precisa receber, como o quê? Um bálsamo. Um lugar de porto seguro, um lugar onde ela receba ajuda, onde ela receba o óleo, pelo menos onde ela receba o quê? Amor. Eu fico imaginando, eu fui do mundo, eu não nasci no berço evangélico, não nasci, eu não entendia nada, quem me conhece sabe disso, eu não entendia nada de crente, eu ia para a faculdade no Rio, eu passava ali, eu saía da ponte, ia ali nas pilastras que segura a ponte, descida ali perto da rodoviária, eu descia de carro, olhava assim nas pilastras, nunca mais esqueci isso, só Jesus salva. Eu falei, tu doido, tu crente doido, salva de quê? Eu não preciso ser salva. E eu estava nesse mundo, vivendo. Toda forma de amor vale a pena. Comecei com namorado, tive um monte de namorado, fui noiva. Daqui a pouco eu pensei assim, é uma opção. Eu sou moderna, eu queria ser moderna. Eu queria fazer tudo que todo mundo fazia. É isso que todo mundo está fazendo hoje. Querer copiar todo mundo. Está copiando, jovens, adolescentes estão copiando. Só que no meu tempo não tinha essa afirmação de que você pode ser o que quer. O importante é ser feliz. Que é essa informação que os jovens, que as crianças, os adolescentes estão recebendo. Que você nasce em gênero neutro. E por nascer em gênero neutro, você pode ser o quê? O que quiser, é ou não é? O MEC fala isso. Eu não estou falando contra ou a favor, mas eu não apoio. Eu não concordo. Eu concordo sim, que cada um nasceu no gênero certo, biologicamente, sexualmente, tudo.
Eu sou cristã, eu creio na palavra, eu creio na Bíblia. Eu creio que Deus criou o mundo e criou homem e mulher. Mas isso não faz de mim uma legalista religiosa que vai impedir as pessoas de entrarem na casa de Deus. Quem está entendendo? E nós como igreja precisamos receber. Eu queria saber se minha mãe não tivesse me amado. Eu tenho um testemunho da minha mãe que é muito forte. Ela fez parte disso. E eu já estava envolvida porque eu achava que era opção. Eu não achava que nasce assim. Até porque cientificamente, gente, nunca foi provado que uma pessoa nasce gay. Quem sabia disso? Só eu? Só eu. Nunca foi provado cientificamente. Para ser provado cientificamente, precisa ter cinco testes exatos, 100%. Nunca foi. Nosso ministério é de fora, vem de lá de fora. Eu não estou falando de achismo, de psicologia, de biologia, dizendo que nasceu. Não estou falando não, porque isso daí é achismo. Eu estou falando de ciência. Ciência é aquilo que muda a vida, muda o cosmos, muda o crono, muda tudo na Terra. Tudo é transformado por causa de uma ciência descoberta. Nunca foi descoberto. Então é um comportamento adquirido. Aí você fala, mas eu sinto. A pessoa sente. Sim, nós criamos uma crença de que nós acreditamos que nós nascemos assim. E existem vários fatores que podem me levar a acreditar. Até porque nós vivemos debaixo de uma atmosfera de pecado. Nós nascemos debaixo da iniquidade. Do pecado, a minha mãe me concebeu. Então, tudo que é distante de Deus, que não tem princípio de Deus, é o que nós vivemos na terra e todo mundo está vivendo. Essa é uma resposta. Temperamento, personalidade, a forma que responde à vida. Uns vão receber um abuso, e como eu fui, consegui, superei. Tem outros que talvez demore mais tempo que eu. É como você vê a vida. É como tua personalidade gera em você o conhecimento. Porque nosso temperamento, ele mistura conosco. Ele mistura com muitas coisas que está dentro de nós. Nunca foi provado. E eu experimentei que eu não era. Porque para mim era uma opção. Para mim ficar com uma pessoa do mesmo sexo era uma opção. Meu negócio era ser levada. Eu queria ser rebelde sem causa. Coisa engraçada, né? E eu fico pensando, acho que foi esse espírito que eu já tinha, a minha personalidade, que fez eu ter coragem de falar para um monte de gente, como eu estou falando agora. Mas eu acredito que Deus, através daquilo que a gente fala, Ele vai dividindo alma e espírito, vai quebrando as amarras do preconceito, do tabu, e do mentira e do engano. O engano, ele precisa perder a força. A mentira precisa perder a força para que a verdade seja estabelecida na terra. Mas para isso Jesus precisa ser maior na tua vida e na minha. E em tudo que nós fazemos, Ele tem que ser o Rei dos Reis, Ele tem que ser o Senhor dos Senhores, Ele tem que ser o que governa, Ele tem que ser a alegria tua, Ele tem que ser o sabor que você vive. Porque quando você troca o mundo, você precisa trocar o mundo por um poder maior. Por isso que a palavra de Deus diz, aonde abundou apenas o pecado, superabundou o quê? Poder, graça, presença de Deus, vida com Deus. Percebe que o pecado é pesado, mas o poder é muito mais avassalador do que o pecado. O poder de Deus é muito maior, é irresistível. Mas você tem que escolher qual caminho que você quer andar. Mas para essa escolha ver, você precisa se converter. Eu sou fruto de conversão. Eu não pedi ajuda porque eu estava mal. Eu não sou daquelas que veio para Jesus porque estava dando tudo errado. Não, eu vim por amor. Eu tive encontro com Jesus. Nesse encontro com Jesus, logicamente, foram 7 anos entrando em células, em grupo pequeno, escondida com a minha mãe, para ninguém me ver. Entrava calada e saía o quê? Mais calada ainda. Aí um dia, um homem que estava lá dentro, um profeta, uma pessoa, um irmão, eu estou no quintal indo para pegar meu carro, aquele irmão grita, irmã! Eu falei, pronto, não é comigo não, deve ser com você, está com uma amiga minha. Mãe da minha amiga, deve ser com você, porque eu não sou irmã dele. Olha como é que eu era ignorante. E aí ela olha para trás e fala assim, não irmã, é a outra. Aí ela para mim fala assim, e é com você.
7 anos antes de eu me converter. Por isso que é aqui que a gente tem que estar. E aí ele fala comigo, fala o seguinte, na hora ele fala assim, olha, você é igual a Pedro, Deus vai te domar, para exaltar o nome dele. Aí passa um avião, zoom, lá em tipo Itaboraí, naqueles bandas de lá. Aí ele vai e fala assim, tá ouvindo esse barulho? Eu falei, tô. Você vai andar para lá e para cá, para testemunhar que Jesus existe, cura, faz milagre, Ele é Deus do impossível. Eu falei, que benção, né, irmão? Entendi nada. Saí dali, acendi meu cigarro dentro do carro e fui fumando, peguei uma lata de cerveja, porque eu era alcoólatrazinha também, né? Doida da pá virada, bonitinha, família boa, mas levada, rebelde. Tem coisas que você não vai entender no teu filho, mas que Deus entende ele. Tem coisas que você vai querer determinar para o teu filho, mas Deus já está de olho nele. Deus já sabe quem é ele. Deus já está trabalhando, glória. Deus já está trabalhando nos filhos. Por isso que eu escrevi uma afetividade. Quando meu filho faz escolha, ele faz escolhas até baseado no que ele pensa, mas o que atrai ele vai ser o poder do Espírito Santo. É Deus que vai trabalhar. Minha mãe não sabia de nada, minha mãe não via nada, mas Deus estava trabalhando. Não se preocupa, mãe, não tenha vergonha. E eu louvei a Deus da minha mãe não ter se derramado, teve derrame, não teve infarto, porque Deus permitiu que ela visse quem eu sou hoje. E aí você vai ver, se tu tiver fé, você vai ver o que Deus vai fazer no teu filho. Por quê? Ele faz escolhas baseado nos grupos que ele vive, porém não é determinado. A vida que ele leva, o pecado que ele leva não determina se Deus vai estar com ele ou não. Para Deus não existe pecadinhos e pecadões. Não se engane. Uma das páginas do meu livro, do capítulo que eu falo sobre isso. Sobre pecadinhos e pecadões. Irmãos, não existe pecadinho e pecadão. Esse nível de grau somos nós que colocamos, porque a gente não entende. A gente tem o coração fechado, às vezes ele está cheio do Espírito Santo, mas não ouve a voz do Espírito. Não tem um coração derramado para aquilo que Deus está chamando. Aí a gente começa a determinar baseado nas fugas, naqueles que nós perdemos no Evangelho. Agora, eu sou pastora há 17 anos. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus tira você do lixo, dessa vida, para te levantar e te honrar como pastora nessa terra. E para fazer, sabe o quê? Isso que eu estou fazendo hoje. Para dizer o seguinte, Ele existe. E Ele trabalha do jeito que Ele trabalha. Ele governa do jeito que Ele governa. Ele tem propósito para todos. Preste atenção. Se eu não tivesse recebido o amor da minha mãe e ela falava, Deus te ama, Carla. Eu falei, meu Deus, mãe, como é que Deus pode me amar? Até eu sabia que eu achava que eu não era nada muito bom. Mas ela falava, Deus te ama. Daqui a pouco ela era crente light. Eu dizia que ela era crente late diet, sabe? Aquele que frequenta de vez em quando a igreja, mas não se envolve com nada. Aí um dia, ela quando percebeu que eu já estava lá envolvidíssima no mundão, morando longe, ela falou, eu não posso fazer nada, eu não posso tirar ela dessa vida, mas o Senhor pode. Aí ela começou a orar. Orou 17 anos por mim, talvez você não ore tudo isso. Orou, mas ela não desistiu, porque ela se tornou, sabe o quê? Crente integral. Sabe, leite light passa a ser integral? É leite cheio de Deus, é crente cheio de Deus, é crente que começa a viver, mas não mais a minha vida, mas a vida de Cristo nela. Porque se ela vivesse em mim, ela já tinha deprimido há muitos anos. A gente precisa olhar para o alto, olhar para o céu, porque pai, mãe, eu quero te dizer algo. Deus não te vê como mãe e pai de alguém, Ele te vê como filha minha e filho meu. Quando Ele olha para a pastora Elisama, qual o nome do teu filho? Malom. Quando ele olha para ela, ele não olha assim, ah lá, minha pastora, serva, mãe do Malom. Não olha nada, ela assim, minha filha amada, a quem eu amo e comprazo, eu morri por ela e eu vou te ajudar.
É isso que você, pai e mãe, precisa entender. Não está no nosso controle de pai e mãe, está nos controles de Deus. Os propósitos de Deus não se perdem quando o teu filho está ou não na homoafetividade. Não existe pecadinho nem pecadão. Nós é que determinamos a partir da nossa consciência, das nossas tradições, dos nossos preconceitos, até dos nossos medos de não saber lidar com isso. Ou até porque perdemos alguns que eram da igreja e voltaram para o mundão. E é isso que eu queria dizer. Eu sou pastora há anos, sou missionária, e eu perco mais gente que não veio da homossexualidade do que quem veio. Eu tenho mais problema com quem fofoqueiro, desgramado, dentro da igreja, que faz confusão, destrói ministério, destrói família, me persegue. Eu tenho muito mais problema com crente que me persegue do que com crente. E nunca viveram homossexualidade. É isso que eu quero que a gente entenda nessa noite. Esse livro é para trazer esperança para você. Esse livro para pai e mãe lerem, para líderes lerem, que foi o amor da minha mãe. Quando ela falava para mim que Deus te ama. E quando eu tive câncer, eu não estava com vontade de sair da questão. Eu não estava com vontade, eu não estava com crise nenhuma. Eu queria era viver ainda. Mas eu tive câncer. Início de câncer. E quando eu tive câncer, eu só conseguia lembrar da minha mãe. Eu não morava mais anos com ela. E eu lembrei do Deus da minha mãe. E eu liguei para ela e falei: mãe, negócio estreitou, mãe. Eu calço, minha roupa é 36. Eu falei: meu Deus, agora só Jesus. Mas naquele tempo minha roupa era 36, magrinha, porque quem bebe só bebe, né? Não come. Fumando, estava mais para lá do que para cá. E eu ligo para minha mãe e falei: mãe, a médica aqui do Hospital Promato, posso falar que foi lá? Eu naquele tempo não tinha plano de saúde, porque eu já tinha detonado minha herança toda. Olha que testemunho, para mim é mais forte, pastor, dizer que eu detonei tudo que meu pai lutou 25 anos para eu ter de herança. Na morte dele eu detonei 1 ano, porque não tinha Deus. Quando a gente não tem Deus, quando a gente não tem as emoções equilibradas, quando o nosso espírito não descansa em Deus, nós somos capazes de fazer loucuras. Por isso que Jesus está te chamando para um tempo novo, uma história nova, para tirar essas pedras do passado, da tradição, das crenças antigas e começar numa identidade nova, uma identidade da natureza de Jesus. E aí eu ligo para minha mãe, eu falo: mãe, acho que eu vou morrer. A médica disse que eu estou com aceleração de célula. Minha mãe falou assim: Carlinha, eu vou orar. Ela não falou: é porque você vive nisso, você é culpada, você é isso. Não, eu vou orar. E orou, e eu fui para casa. Depois disso fui para casa de uma amiga minha, da mãe dela. Eu vou para dentro do banheiro, eu choro, e começo a lembrar do Deus de amor que a minha mãe falava que me amava a despeito do que eu vivia. Aí eu falei: Deus da minha mãe, se tu existe, não me deixa morrer. Muda a minha história. Olha essa história que saiu da boca. Isso já foi o Espírito Santo, que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus trabalhando no impossível, sem papai, sem mamãe. Papai já tinha ido para o céu, mamãe estava longe de mim. Deus trabalhando no propósito que Ele tinha. Deus tem um propósito na vida do teu filho. Por que está preocupado? Teu papel é orar, teu papel é jejuar, teu papel é orar, adorar a Deus, viver para o Senhor e se tornar crente integral. Aí você vai ver a glória do Senhor na terra. E a minha mãe fez. Aí ela orou, eu falei isso. 1 semana depois eu voltei. E aí os médicos, aquela médica fez uma junta médica, chamou. Porque ela falou: eu fiz exame de novo, não tem mais nada. Volta, pode ir embora. Aí eu falei: fui. Aí eu conheci o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura. Aleluia. Mas eu só conheci Jesus, o Salvador, 4 meses depois. Porque é assim. Deixa Deus fazer por etapas. Deixa Deus trabalhar como Ele quer. Deixa Deus fazer do jeito dele. Não vamos deixar mais ser Deus, a gente pensar que a gente é Deus e que Deus precisa de ajuda. Não, Ele não precisa de ajuda, não. Deixa Deus, o teu papel é amar. O teu papel é estar perto. Porque o sentimento é verdade de um pai e uma mãe, quando descobre que o filho escolheu estar na homoafetividade. Ele vai até dizer: eu não escolhi não, nasci assim. Outro papo, outro dia, um seminário que a gente faz aqui. Não dá mais tempo. Mas o que eu quero dizer é que Ele pode tomar
decisões que você acha impossível. Aleluia, Deus está trabalhando em muita gente. Deus está trabalhando em muita gente, muitos filhos, oh glória. Deus está trabalhando e o que Ele quer de você é fé. É uma fé. Fé nele, confiança. Se cura, deixa Deus te sarar. Cuida da tua vida, é isso que eu também escrevo do livro, porque cuida da tua vida. Não permita que a tua família seja destruída, teu casamento, porque teu filho está vivendo isso. Não permita que tua família seja caída, destruída, porque 24 horas é esse assunto. Deus está fazendo uma obra. Deus está fazendo uma grande obra. Viva para Ele, não larga, permaneça. Aleluia, porque o Senhor está neste lugar, a bênção do Senhor está neste lugar, e Ele veio para quebrar mesmo cadeias, quebrar correntes, tirar pessoas da escravidão, tirar gente que não consegue sair sozinho. Deixa Deus trabalhar. Se ame, se cuide, cuide do teu marido, cuide da tua esposa, cuide dos outros irmãos. Eles também precisam de você. Você é uma benção. Eu queria deixar isso para você nessa noite. Acabou mesmo meu tempo, senão eu nunca mais volto. Não deixa de comprar o livro. Não deixa de abençoar a tua vida. Você vai abençoar a minha também, né? Mas não deixa de abençoar, sabe por quê? Porque Deus tem uma obra. Nenhum desígnio que filho está vivendo ou que você viveu vai determinar o teu futuro. Sabe por quê? Porque o teu destino já está escrito no céu. Deus já sabe quem você vai ser. Deus não me escolheu quando eu fiquei boazinha, gente boa e crente, não. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. E você vai declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor. O tempo é dele, você crê nisso? Viva a tua vida. Deus tem um propósito. Viva a tua vida. Viva a tua vida. Seja integral. Largue a caixa diet. Porque enquanto você faz as coisas de Deus, Ele trabalha a favor das suas. Glória a Deus. Você crê nisso? Vamos orar? Amém? Parece que eu interrompi no meio, mas não é não, irmão. Desde que Deus já falou o que tinha que falar. E toda vez que eu vou num lugar, seja para livro ou não, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando. Oh, glória. E essa casa aqui é uma casa de Deus. Eu me sinto à vontade. Glória a Deus. Queria você que olhasse para mim agora. Você que tem um filho, tem um avô, ou tem um avô, desculpa, tem um neto, tem um sobrinho, que está talvez vivenciando algumas coisas. Quero orar por você, para que Deus te dê uma unção nova, uma unção de coragem, uma unção de fé. Ame teu filho, porque ele continua sendo teu filho. Minha mãe me amou. Cheiro de cigarro, cheiro de bebida, cheiro de um monte de coisa. Ela falava: Carlinha, eu te amo. Eu falei: obrigada, mamãe. Eu não entendia que amor era aquele. E ela falou: Deus me ama mais do que eu, porque eu sou capaz de entregar você para Ele. Eu falei: ih, que trem estranho. Mas eu estava crendo que algo estava sendo feito. E é isso que você tem que fazer, amor. Irmão, é isso que você tem que fazer. Deus te ama muito. Deus quer curar tuas feridas. Eu quero orar por você. Se você sofre aí essa questão, creia que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que têm filhos, Senhor, que escolheram viver coisas que eles não gostariam que eles vivessem. Não foi o plano deles. Pai, no nome de Jesus, aquilo que o Senhor fez na minha vida, eu quero profetizar que faça muito mais na vida desses filhos. No poder que é no Teu nome, Jesus, eu profetizo isso no dia de hoje. Talvez eu nem veja, mas eu sei, Deus, que Tu és um Deus que ouve, Tu és um Deus real. Tu és um Deus que faz infinitamente mais do que a gente pensa. E que graças a Deus o Senhor não vive dos meus pensamentos e sentimentos. O Senhor vive do Teu poder, do Teu próprio propósito, Pai. Pai, toma esses pais, abençoa eles hoje. A esperança. Pai, aquela pessoa que está aqui neste lugar e que sofreu algum tipo de abuso,
sofreu algum tipo de abuso verbal, ainda sofre abuso, Senhor, emocional, abuso sexual, que no nome de Jesus as cadeias se quebrem e que as pessoas comecem a ver a luz e a voz silenciada comece a profetizar que Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus de bálsamo, Tu és um Deus de botar as mãos ensanguentadas em nosso peito e dizer: seja curada, seja curado, seja abençoado. Tu não está sozinha nessa, Tu nunca esteve sozinho nesse. Eu sempre tive contigo, eu sempre tive contigo como estou hoje. Pai, abençoa essas pessoas que foram feridas. Tu és um Deus que pode gerar um bálsamo e consolar e levantar consoladores neste lugar. Pessoas que vão fazer a diferença nessa terra. Nunca nada passou despercebido. O Senhor sempre esteve no controle. Foi para te fazer mais forte, foi para te fazer mais valente. Deus está te fazendo mais valente. É tempo de profetizar, é tempo de amar, é tempo de curar, é tempo de cuidar, porque enquanto a gente cuida, nós somos cuidados. Aleluia! Pai, eu te louvo por essa noite. Te louvo porque eu sei que o Senhor mexeu aqui. Eu não vou fazer mais nada, porque eu sei que Teu Espírito está aqui. Aplica Espírito Santo em cada vida. Eu não conheço o nome, nada, mas eu conheço um Deus que está entrando com providência hoje. Milagres vão acontecer, poderes vão ser estabelecidos, vergonha vai passar, honra vai entrar, porque o Senhor está criando uma geração de homens e mulheres corajosos nesse tempo. Homens e mulheres que saíram da lamaçal, das dores, para se tornarem profetas nessa terra, onde o nome do Senhor vai ser honrado. Bendito seja o Teu nome por isso. Amarramos toda e qualquer força maligna no poder do nome de Jesus e damos uma ordem: saia, oh glória, saia no poder do nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre no poder do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, queridos.